A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos e irmãs, meus amigos e minhas amigas em Cristo Jesus. Este que vos fala é o vosso irmão em Cristo, Edmar Silva. Estou aqui para mais um vídeo em nosso canal Bela Vista Evangélica. Desde já eu quero pedir a você para se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal e também ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo uma nova notificação sempre que houver uma postagem em nosso canal, tá certo? Lembrando que tudo isso é gratuito, você não paga nada por isso. E você que está assistindo esse vídeo, você que sempre tem nos apoiado, desde já eu quero estar agradecendo pelo apoio e que Deus continue abençoando você e a sua família a cada dia mais e mais. Peço a você que está assistindo esse vídeo que você possa também já estar deixando o joinha aí no vídeo, porque é muito importante. Quanto mais like no vídeo, com certeza o YouTube compartilha mais ainda com mais pessoas que porventura venha se interessar pelo nosso conteúdo. Então vamos aqui para o nosso conteúdo de hoje. Hoje eu vou estar falando aqui sobre um tema muito importante, sobre a unidade. Nós devemos viver em união. Eu vou estar aqui meditando na palavra de Deus em Efésios capítulo 4, e vamos ler também, ou seja, vamos ler, melhor dizendo, a partir do versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Tá vendo aí? Nós temos que verdadeiramente ser pessoas dignas, né? Temos que procurar viver com dignidade diante de Deus e diante dos homens, mas principalmente nós temos que agradar a Deus em primeiro lugar. Porque se for para nós agradar a homens e desagradar a Deus, então nós temos que fazer que nem Pedro. Pedro e os demais apóstolos, temos que agradar a Deus e não a homens. Se for para desagradar a Deus e agradar a homem, então preferimos agradar a Deus. Mas na questão da unidade, da comunhão, na questão do amor, do perdão, nós temos que verdadeiramente dar um bom testemunho também. Na questão do bom testemunho, assim, da nossa maneira de viver, temos que dar um bom testemunho diante de Deus e também diante dos homens. Versículo número 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Tá vendo aí? Olha o que a palavra de Deus diz, ó. Com toda a humildade, temos que ser humilde, e mansidão, com longanimidade, temos que ser pessoas longânimo, não podemos ser pessoas que quer as coisas em cima da hora, do jeito que nós quer. Não, temos que ser longânimo, temos que ter paciência. Longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, tá vendo aí? Suportando uns aos outros em amor. Nós temos que amar, irmãos. Nós temos que ter esse amor. E aqui a palavra de Deus, no versículo 3, diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É isso aí, irmão. Guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós temos que ser pessoas assim, pessoas de paz. Pessoas que semeiam a paz.
Porque nós vemos aí pessoas aqui nas redes sociais, um exemplo, aqui no YouTube, em outras redes sociais, principalmente aqui no YouTube, eu nunca vi tanta contenda em outras plataformas como tem aqui no YouTube. Não é por culpa do YouTube. O YouTube é uma plataforma democrática, dá oportunidade para todos. E por dar oportunidade para todos, tem as diretrizes lá da democracia. É uma plataforma democrática. Então, o que acontece? Muita gente extrapola, passa do limite. Aí aqui no YouTube a gente vê tanta confusão. É um xingando o outro e é um botando apelido no outro, é uma contenda braba. Irmão, aqui nesse YouTube eu já vi pessoa chamando até outro de corno, chamando mulher de rapadura. Rapaz, é porque eu não vou falar o nome lá, né? Ó, chama mulher de rapadura, chama homem de corno. Aí a outra chama a colega, se é que vamos dizer assim, que é outra mulher, chama de urubua. Aí chama de imunda, é tanta coisa, rapaz. É um negócio sério mesmo. Aí o outro começa a acusar o outro, dizendo que você fez um canal fake para me prejudicar, para me caluniar. Você prejudicou o meu canal, você deu strike no meu canal. Quer dizer, é uma acusação braba, um acusando uns aos outros. Então, veja o que acontece. E o pior não é isso. E o pior que essas pessoas são crentes, servo de Deus. Todos se diz homem de Deus, mulheres de Deus. Então é isso aí que a gente vê o escândalo. Agora um exemplo, uma pessoa chega para ouvir a palavra de Deus. Aí houve umas confusão dessa. Um grava um vídeo, aí o outro chega lá e dá a resposta. Aí depois aquele outro torna da réplica. Aí depois o outro vai e faz a tréplica, e aí vira uma confusão. Aí outros já entra no meio da confusão, é um defendendo o outro, aquele outro já começa a defender aquele outro, e aí vira, meu irmão, uma panelinha dentro desse YouTube que... Agora eu pergunto, o que é que está sendo produzido para o reino de Deus? Cadê a unidade dos irmãos? Cadê? Não tem, irmão, não tem. Será que Deus está feliz com isso? Claro que não. Mas isso aí é normal, toda a vida teve isso. Toda a vida teve, irmão. Mas só que nós, como cristãos, aqui a palavra de Deus fala que nós temos que dar um bom testemunho, temos que dar bom exemplo. E o versículo 4 diz: Ora, há um só, versículo 4, há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Tá vendo aí? Aqui tá falando, irmão, existe uma só fé, um só Deus. Aqui começa dizendo que há um só Espírito, né? Há um só corpo. Corpo significa igreja. Há um só corpo e um só Espírito. Tá vendo aí? Um só corpo e um só Espírito. Corpo está falando igreja. Tem versões aí, tradução bíblica, que fala a uma só igreja, entendeu? Então há um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que opera em todos, em favor de todos. É isso aí, meu amado irmão. Aqui está falando sobre a unidade. Agora, como é que nós fala que somos corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo, se nós estamos desunidos? E outra coisa, nós vemos as hipocrisias nas igrejas. Eu não digo todas as igrejas, presta atenção, não é todas. Mas
existe uma hipocrisia tão grande que você fica de queixo caído. As hipocrisias. Por quê? As pessoas pregam, nós somos a igreja do Senhor Jesus, todas as igrejas é um só conjunto espiritual, pode ter diferença só na questão da liderança, de doutrina, na questão de instituição, mas na questão espiritual, todos nós somos membros do corpo de Cristo, somos irmãos, somos o povo de Deus. Aí o que acontece? Vamos supor. Aí o pastor da Assembleia de Deus, diz assim, eu estou falando Assembleia de Deus porque tem muitas, irmãos. Aí vai dizer, não, mas a minha igreja é Assembleia de Deus, não é assim. Tudo bem. Não pega para você isso aí. Não pegue, desconsidere. Se na sua igreja não é assim. Mas aí vamos dizer assim, aí tem o cara da Assembleia de Deus, o pastor, aí proíbe os membros de cantar em outra igreja. Não pode cantar, não pode pregar em outra igreja. Só pode pregar se for na igreja Assembleia de Deus. Em outra igreja não pode. Agora eu pergunto, cadê a união? Mas todo mundo não é homem de Deus, não é filho de Deus, não faz parte da noiva do Cordeiro? E por que essa divisão? Será que lá no céu vai ter um céu só para a Assembleia de Deus? Será que lá no céu vai ter um céu só para os crentes da Deus e Amor? Será que lá no céu vai ter um céu só para os crentes da Presbiteriana? Que eu saiba, a Bíblia nem toca nesse assunto. Você não vê na Bíblia o nome Assembleia de Deus. Você não vê na Bíblia Igreja Pentecostal Deus e Amor. Você não vê na Bíblia esse nome. Você não vê na Bíblia Igreja Batista. Você não vê na Bíblia Igreja Universal. Você não vê na Bíblia nome de igreja nenhuma. O que você vê na Bíblia falando o quê? Corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Jesus, ele disse para Pedro, em ti, ou seja, melhor dizendo, ele disse assim, sobre essa pedra, melhor dizendo. Jesus disse para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele disse, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Então é isso que a palavra de Deus diz. Aqui a palavra de Deus não está falando placa de igreja. Aí qual é a igreja de Jesus? É a Assembleia? É a Deus e Amor? Qual é a igreja de Jesus, então? Então, irmão, aí é onde você vê as hipocrisias, né? As hipocrisias. Por quê? Porque prega a unidade, prega amor, prega comunhão, mas não tem. Tem a divisão. É uma igreja querendo ser melhor do que a outra. É uma igreja querendo dizer que prega a verdade. Não, aqui a verdade está conosco. Se sair daqui, tem deles que até amaldiçoa. Se sair daqui, tá em rebeldia. Se sair daqui, sai debaixo de maldição. Vai pagar o preço, vai morrer. Tem deles que joga até praga na pessoa para a pessoa morrer. Meu irmão, se você me ameaça, eu tivesse na sua igreja e você me ameaçasse, dizendo que eu não ia sair, que se eu saísse, melhor dizendo que se eu saísse da sua igreja, eu ia morrer, não tem problema não. Um dia, ou mais cedo ou mais tarde, eu vou morrer. Pois é, não tem problema não. Se o problema é morte, não tem problema. Eu salvo qualquer hora que me der na telha e não tenho nem aí. Não tô nem aí. É assim, meu amado irmão, é assim que acontece. Por ameaça, você ficar sendo ameaçado, obrigado a estar numa igreja que muitas das vezes você não está se sentindo bem. Muitas das vezes você está sendo, como é que diz, tratado de forma desigual. Aí você quer ir para outra que talvez vai tratar você melhor. Não tem problema, irmão.
O que você não pode é ir para o mundo de pecado. O que você não pode é desviar do santo evangelho do Senhor. Isso é que você não pode. Agora, placa de igreja? E aqui no versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, versículo 8, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Tá vendo aí, irmão? Então é isso aí. Nós temos que verdadeiramente entender isso, que Deus ele trabalha em nossas vidas de forma maravilhosa. Ele abençoa todos. A bênção de Deus é para todos. O dom de Deus é para todos. É para todos o dom de Deus. É por isso que está escrito na palavra de Deus, não me lembro aqui onde está escrito, mas diz assim: sede batizados e recebeis o dom de Deus. Que dom é esse? É o dom da graça, ou seja, receber o Espírito Santo, receber a salvação, receber o amor de Deus em seu coração. Esse é o dom que a palavra de Deus está falando. E é para todos. Jesus, ele nos libertou, ele nos chamou para a liberdade, ele nos tirou do cativeiro. O cativeiro lá que era o mundo de pecado, o mundo da perdição. Então, para que nós ficar com desunião? Não vale a pena, irmão. Não vale a pena. Nós temos que verdadeiramente viver em unidade. Semear o amor. Tem muita gente que é terrível, irmão. Tem gente que quando vê uma contenda, ao invés de fazer por onde aquela contenda acabar, pelo contrário, fica incentivando mais ainda a contenda. É um leve e trás, é compartilhando fofoca. Ah, fulano de tal estava falando isso de tu. E se a pessoa estava falando pela rede social, ainda manda o vídeo lá para a pessoa. Olha o que é que fulano estava falando de tu. E é crente. Pessoas crentes. Quer dizer, em vez de fazer por onde aquilo apagar, aquilo se acabar, não. Joga mais gasolina ainda para ver o panavoeiro. Então isso não pode acontecer, né? Isso não pode acontecer. Amém? Louvado seja Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha e compartilhe para que mais pessoas verdadeiramente possam aprender mais ainda da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, fique todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Tchau, tchau. Já fui.